A Associação dos Magistrados Brasileiros entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a lei de abuso de autoridade. Em nota, o presidente da associação, Jaime de Oliveira, declarou que quer a inconstitucionalidade de artigos que, abre aspas, atingem a independência do Poder Judiciário. Na última terça-feira, o Congresso derrubou 18 dos 33 pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro no texto. Para Jaime de Oliveira, o dispositivo tem o propósito de amordaçar a magistratura brasileira e impede julgamentos livres. O presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais, Fernando Mendes, também já havia dito que a categoria recorreria ao STF contra a legislação. Começo essa com você, Constantino, vai lá. Essa coisa do abuso de autoridade realmente foi vergonhosa, né, para o Senado. Não se sabe até que ponto o presidente Bolsonaro já tinha um conhecimento prévio de que haveria esses vetos, deixou por isso mesmo, não se empenhou tanto em lutar pelos vetos que fez, né? Mas o fato é que está evidente que é uma retaliação, parte desse grande conjunto reativo ao sucesso da Operação Lava Jato, das figuras do pântano que querem manter o status quo e a situação prévia de impunidade, né? Quer dizer, você tem outras entrevistas e várias declarações de pessoas envolvidas que alegam que essa questão toda da subjetividade presente no texto que passou dificulta muito o trabalho de combate à justiça. Quer dizer, os juízes, os procuradores vão pensar 2, 3 vezes antes de aprovar uma prisão ou alguma coisa parecida, sabendo que depois isso tudo pode ser revisto e eles ainda podem pagar um preço muito alto. Então fica ali uma margem cinzenta, uma margem de dúvida, uma sombra que paira sobre o papel e os direitos desses agentes públicos de combate à corrupção muito grande. E isso dificulta bastante o trabalho deles, né? Então, toda essa questão do abuso de autoridade ainda é uma parte muito relevante da reação de todos esses que não querem continuar com a Lava Jato, que não querem que continue o trabalho de combate à corrupção. Não podemos cair na narrativa de que isso é apenas porque, de fato, existe uma necessidade de uma lei de abuso de autoridade, porque é um direito liberal, inclusive, de um indivíduo se proteger contra o Estado. Isso aí é um debate que, em teoria, pode fazer sentido e, em condições normais de temperatura e pressão, pode fazer sentido. No contexto que foi colocado na mesa, por quem foi colocado na mesa, da forma que foi colocado na mesa e da forma que foi aprovado, tudo mostra, sem alguma dúvida, sem margem alguma para dúvida, de que é, sim, uma tentativa de asfixiar o trabalho de combate à corrupção no país. Josias. Veja o que está acontecendo. Nós que discutíamos a corrupção, a punição, os réus, os acusados, estamos discutindo agora o papel dos juízes, que nos últimos anos tiveram um desempenho excepcional, sobretudo se você considera alguns juízes. O próprio Sérgio Moro, que agora está tendo que responder aí a eventuais excessos que tenha cometido, não dá para negar que o Sérgio Moro mudou o paradigma de aplicação da legislação penal no Brasil. O resultado que ele obteve é estrondoso. O Marcelo Bretas, discorde-se, concorde-se, goste-se do estilo do juiz, não há como desconhecer o trabalho que foi feito. Aqui, em Brasília, há 2 ou 3 juízes que também têm atuação destacada. Acho que São Paulo é a praça onde a Lava Jato teve um desempenho mais precário. Agora nós estamos deixando de discutir a atuação dos juízes e vamos discutir, aliás, a atuação dos corruptos, a necessária punição dos corruptos. Estamos discutindo se juiz cometeu abuso, como cometeu. É preciso lembrar que a legislação hoje já prevê punição para quem comete abuso de autoridade. Então não se está falando saindo de um patamar zero e criando punições. Não, a legislação já prevê. O que o Congresso está fazendo é agravando isso e criando um cenário de insegurança que inibe a ação do juiz. O juiz agora está com receio de punir um corrupto, porque esse corrupto depois pode processá-lo. Esse é o quadro que nós estamos vivendo hoje. Como nasceu? É importante lembrar isso. Como nasceu essa legislação sobre abuso de autoridade? Nasceu num instante em que o Supremo, outra fase
fez uma interpretação sobre o foro privilegiado e entendeu que nem todo parlamentar teria, nem toda autoridade teria direito a foro. Só teriam direito a foro especial no Supremo aqueles que cometessem um delito durante o exercício do cargo ou do mandato e em razão do cargo ou do mandato. Então, em retaliação, o Senado ressuscitou esse projeto de abuso de autoridade. E o grande cultor dessa novidade era, então, o senador Romero Jucá, que foi o que articulou a aprovação. E aí o Renan Calheiros ajudou, que presidia o Senado, outros senadores se envolveram na articulação e aprovou-se isso. E até o Jucá, na ocasião, brincava, se acabaram com o foro, nós vamos acabar com o foro aqui também e vamos criar esse projeto, essa legislação de lei de abuso de autoridade, porque se é para que todo mundo seja lançado na suruba, dizia ele, se é para acabar com o foro, se é para... suruba, dizia o Romero Jucá. E aí todo mundo na suruba, não pode ser uma suruba selecionada. Foi nesse contexto de uma grande suruba que nasceu essa legislação do abuso de autoridade. Agora querem restringir a suruba à punição dos juízes. É esse o cenário que nós estamos vivendo e o que mais espanta é a ausência de reação. Diga, Vera. O ministro Sérgio Moro se manifestou a respeito da lei de abuso de autoridade no fim de semana. Ele escreveu no Twitter dele que a lei já está tendo um efeito para coibir decisões de juízes, que eles já estão sendo intimidados pela aprovação da lei, embora ela ainda não esteja em vigor. Ela passa a vigorar em janeiro. A gente está num momento chamado aí de vacatio legis, né? Que a lei já foi aprovada, mas a sua vigência ainda não começou. A ANPR se manifestou no mesmo sentido. Os dois principais dispositivos da lei que causam aí perplexidade entre juízes e procuradores são o artigo 9º, que estabelece que um juiz não pode decretar uma prisão a não ser que haja casos evidentes e flagrantes e que qualquer prisão decretada fora desses preceitos pode levar a uma pena inclusive de privativa de liberdade contra o juiz. E o artigo 30, que é o que fala aí na possibilidade de você abrir qualquer procedimento penal, administrativo ou civil sem que haja os pré-requisitos muito bem fundamentados. Isso que é o básico da atividade de um inquérito, de uma denúncia do Ministério Público, que é você, a partir de indícios, propor a abertura de um inquérito, uma denúncia, etc. Então, você tenta restringir o que é a função precípua desses agentes policiais, promotores e juízes. Por nisso, a lei, ela sim é muito abusiva. E foram pontos derrubados do veto do presidente Jair Bolsonaro, que vão, portanto, vigir. Isso vai chegar ao Supremo, não vai ter jeito. A gente fala aqui que tudo vai parar no Supremo, reclama da extrema judicialização, mas é um caso em que a inconstitucionalidade é muito flagrante. E aí, eu acho que quando esta lei chegar ao Supremo, pode ser que essa maioria que hoje está decidindo contra a Lava Jato, ela se quebre. Eu não acredito, por exemplo, que Carmen Lúcia, Celso de Mello, Rosa Weber vão votar a favor dessa lei de abuso de autoridade. Então, eu acho que existe uma boa possibilidade de o Supremo reduzir muito a abrangência dessa lei ou mesmo derrubá-la como um todo. Acho que o Gilmar Mendes, Toffoli e Lewandowski certamente vão ficar a favor da lei de abuso de autoridade. Talvez o Marco Aurélio, mas os demais ministros, Fachin, Fux, Rosa, Carmen, Celso de Mello, duvido que eles vão chancelar uma lei como essa. Então a gente pode ter aí uma maioria diferente desses últimos casos, quando essa demanda certamente vai chegar, quando ela chegar ao Supremo.